Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão do Enem para resolver junto com você. A questão, ela traz pra gente um poema, tá certo? E nesse poema, ele vai perguntar lá no enunciado uma coisa muito importante. Mas primeiro, você vai pausar o vídeo, vai ler o poema com calma, tá certo? E a gente volta para resolver a questão junto com você, tá certo? Bom, você leu o poema, você encontrou aí, né, esse eu lírico falando alguma coisa sobre si, sobre o que ele está sentindo. E aí a gente tem o enunciado da questão que diz o seguinte: a função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de... Olha que interessante, no comando da questão tem duas coisas importantes que vai ajudar a gente a resolvê-la. Primeiro, ele fala de função emotiva. E segundo, ele fala do eu lírico. Mas você sabia, por exemplo, que a função emotiva, fora ela, nós temos outras mais 5 funções emotivas, e elas são relacionadas ao processo de comunicação que a gente faz? Por exemplo, na função emotiva, está centrada em mim, por isso que ele tem a ideia do eu lírico. Ele falou aí no texto, né? Você viram que ele falou no eu lírico? E essa função, ela é baseada nos elementos da comunicação humana, que a partir dos estudos do Jacobson, a gente encontrou lá no gráfico dele que havia algumas funções, que havia alguns elementos, e todos esses elementos apresentam funções, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos prestar atenção a esses elementos, vamos retomar esses elementos que você já sabe também? Primeiro que na nossa questão ele fala da função emotiva. Ele vai ser função emotiva por quê? Porque ele vai ser centrada no emissor, é o nosso primeiro elemento da comunicação humana. Toda a linguagem, todo o texto, ele vai ser centrado no emissor, tá certo? Como ele vai ser centrado no emissor, o que a gente vai ter no texto? Um tom mais emocional, tá certo? A gente vai ter no texto texto escritos em primeira pessoa, porque ele vai ser centrado no eu lírico. Olha aí, pronome de primeira pessoa do singular, vai ser centrado no eu lírico. E o que pode indicar, por exemplo, uma função emotiva? Algumas interjeições, alguns sinais de pontuação, algumas reticências, mas também vai ter elementos importantes, como predicativos, né? E alguns outros qualificadores. A gente está resolvendo uma questão do Enem. Geralmente, nas questões do Enem, a função emotiva, ela vai ser tratada a partir da primeira pessoa. Você viu lá no comando da questão que ele fala... que ele fala, inclusive, que o eu lírico, ele já diz pra gente que é em primeira pessoa, né? Mas aí, a gente pode ter outros exemplos para você. Por exemplo, no exemplo que tá aparecendo para você, do poema As Atrizes, a gente percebe que ele vai escrever, por exemplo, nos versos 3, o seguinte, ó, não me dava trela. No verso 5, na minha frente. E no verso 9, debaixo do meu nariz. Você deve perceber, por exemplo, que ele utilizou pronomes em primeira pessoa. Isso é uma relevância, isso é uma característica da função emotiva, que é o que o texto, né, que é a questão do Enem está pedindo para a gente. Mas você conhece as outras? Vamos relembrar as outras funções. Então vamos lá. A outra função, lembra que a primeira função é emotiva, né? Eu escrevo, eu falo para alguém, alguém recepciona, tá certo? A segunda função do quadro, né, que o Jacobson falou pra gente, ela é centrada no receptor, ela é centrada em você. Ela é chamada de função apelativa ou conativa. Essa função apelativa, ela vai se concentrar na pessoa que recebe o texto, na pessoa que está ouvindo o texto. No meu caso, eu sou emissora e você agora é receptor. Então, tudo que eu, de alguma forma, produzir para você é tentar centrar na tua concentração e você, de alguma forma, comprar a minha ideia, tá certo? No Enem, como é que vai aparecer esse tipo de função? Ele vai pedir, e olha que aparece bastante, tá certo? Mas ele vai pedir, por exemplo, estratégias persuasivas em textos argumentativos. Você deve ter visto questão desse tipo, né? Onde ele pergunta quais foram as estratégias persuasivas lá no texto dissertativo argumentativo, ou estratégias que serviram para convencer o leitor. A gente está vendo um texto aí que diz o seguinte, ó, separe o lixo e acerte na lata. Se você observar, está sendo centrado em você, está sendo centrado no receptor. Você está vendo aí a imagem, a propaganda, tá certo? Separe o lixo e acerte na lata. Ele está utilizando, inclusive, verbos no imperativo como recurso, tá certo? Para te convencer a comprar a ideia.
A outra função é a função fática, que é aquela centrada no canal. Aquela função fática, pessoal, o que vai acontecer? Ela vai testar o canal de comunicação. Você faz isso todos os dias, quando sai de casa, dá bom dia para alguém, esperando receber um bom dia, tá certo? Na função fática, o canal é o mais importante. No Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai encontrar, por exemplo, textos que vão explorar perguntas, de alguma forma, alguma indagação. E aí a gente tem um fragmento de um textozinho de uma canção da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, que diz assim, ó, alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Se você observar, o eu lírico do texto está tentando emitir, está tentando, de alguma forma, dialogar com o outrem, tá certo? A função poética, ela vai ser centrada na mensagem, ela é muito caracterizada dos textos literários, principalmente textos que vão trazer figuras de linguagem. Por quê? Porque a função poética é a função da estética, da busca estética. Então, a gente tem figuras de linguagem, a gente tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. As questões do Enem, ela vai pedir principalmente a análise estética da linguagem, ou figuras de linguagem, tá certo? Um exemplo bem simples para você é os ditados populares. Então, um exemplo disso é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Por quê? Porque tem um ritmo, tem uma brincadeira, essa é a ideia. E é claro que na função poética há o cuidado com o texto. Na função metalinguística, a função metalinguística ela é centrada no código. Nós, eu e você, nossa comunicação só existe porque temos o mesmo código, tá certo? A função metalinguística é quando a linguagem ela vai falar sobre ela mesma. Então, o dicionário é um exemplo disso, tá certo? E aí, nesse caso, em questões do Enem, o que a gente vai ter? Ele vai pedir o significado das palavras, ele vai botar um verbete de dicionário. A gente pode ver um exemplo aí, onde tem aniversário, né, substantivo masculino, e ele tem um verbete, tá certo? Esse verbete aí, ele é uma função metalinguística, tá certo? A função referencial, e última que a gente vai conversar, porque a gente vai voltar para a questão, ela vai ser centrada no referente, e o referente é o assunto, né? Ou seja, nesse caso, essa questão do Enem, no nosso caso agora, né? Ou falarmos sobre funções da linguagem e, por conseguinte, os elementos da comunicação humana. O objetivo da função referencial é transmitir informação, e uma informação mais objetiva, tá certo? No Enem, nesse caso, ele vai te pedir, por exemplo, interpretação de dados, ou ele vai te dar um infográfico, ou, mais precisamente, ele vai apresentar para ti textos informativos, tá certo? Por quê? Porque esses textos eles vão estar centrados na mensagem, na impessoalidade. Se você observar no fragmento que tem para você como exemplo, o que vai focar para a gente, o que vai dizer diretamente que a gente tem um texto aí com a função referencial predominante, é porque ele já começa o texto dizendo assim, este artigo tem por finalidade. E evidencia-se, tá certo? Olha a objetividade. Por quê? Porque o texto referencial, o objetivo dele é ser objetivo. Ai, Patrícia, está sendo redundante. O objetivo dele é passar para ti uma informação. E aí a gente revisou praticamente com você todas as funções da linguagem, rapidinho, para poder fazer a questão. Olha que legal. E aí a função emotiva, eu disse, foi a primeira que eu conversei com você, e eu disse que ela vai ser centrada no eu lírico, ela vai utilizar-se de primeira pessoa. O que acontece? Vamos para as alternativas. Alternativa A, revelar as desilusões amorosas. Ele pode até ter no texto desilusões amorosas e tá tudo certo. Mas o comando da questão está pedindo para que você indique a função emotiva, o propósito da função emotiva no texto, tá certo? Qual é o propósito da função emotiva no texto? Não é revelar as desilusões amorosas, tá certo? Então, a função emotiva presente no poema cumpre um propósito do eu lírico de quê? Não é revelar as desilusões dele, tá certo? Mesmo porque a garganta é gruta que guarda o som. Ele tem uma dificuldade aí de falar o que está sentindo, né? E não a desilusão dele. Alternativa B, refletir sobre a censura à sua voz. Bom, ele não tem a voz censurada. O que a gente percebe é que o eu lírico ele tem uma dificuldade de falar, tá certo? A emoção que ele tem aqui é como se ele tivesse um nó na garganta e ele não consegue expressar o que ele está sentindo, tá certo? É o que a gente percebe. Por isso que ele fala que a garganta é gruta, a garganta está entre a mente e o coração. De repente um nó. Olha aí, repente um nó, né? De repente um nó. E como eu quero dizer... Então ele está nessa dúvida, ok? Então não é refletir sobre a censura. Ele não está censurado, ele tem dificuldade. E deve ser muito internamente isso. Por isso que a B está falsa. Alternativa C.
expressar dificuldade de comunicação, que é a nossa alternativa verdadeira. Porque que ele está tendo dificuldade, a função emotiva, o eu lírico aí está se expondo e está dizendo que está tendo dificuldade de se comunicar. E a gente já falou até esse exemplo, né, do texto que ele fala do nó na garganta, né? A gente não sabe como ele quer de fato se comunicar, ele fica dando sinais que está difícil. Então ele diz que tem nó, tá certo? Ele tem uma dificuldade muito grande. Se você observar no texto, né, ele diz que às vezes acontece um negócio esquisito, quando eu quero falar eu grito, quando eu quero gritar eu falo, e o resultado ele cala. Olha a dificuldade que ele tem, tá certo? Por isso que a alternativa C é a correta. Alternativa D, ressaltar a existência de pressões externas. Também não há uma pressão externa. Lembrar que o eu lírico aí é em primeira pessoa, a função emotiva. Então o texto está todo centrado nele, tá certo? Então não há existência de pressões externas, talvez uma pressão interna. E a alternativa é manifestar as dores do processo de criação. Também, se fosse essa alternativa verdadeira, a gente não tinha uma função emotiva. Olha que interessante. A gente tinha uma função metalinguística. Por quê? Porque a linguagem falando da linguagem. Não é o caso. O eu lírico, ele está expondo o que ele está sentindo, tá certo? E ele tem dificuldade de falar, de expressar o que está sentindo. Por isso que a alternativa verdadeira dessa questão é a alternativa C. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!